Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui a nossa segunda videoaula da terceira sequência, tá? Aula prevista aí para dia 16 de março, terça-feira. Bom, nessa data aqui a gente começa com atividade de matemática, ainda falando, né, usando como tema aí para nossas atividades a vacina. Nós temos aqui um textinho, né, dizendo o seguinte, ó. Segundo dados do site Vacina Já, do Estado de São Paulo, até dia 9 de março de 2021, Francisco Morato aplicou 6.509 doses no total, sendo 4.592, né, da primeira dose e 1.917 da segunda dose. Levando em consideração que a população de Francisco Morato é de 177.633 habitantes, né? Aí você vai responder, ó, uma tabelinha, né, tirada lá do site a Vacina Já, né? Vacina Já. E aí você vai responder as perguntinhas em cima desses dados. Perguntinha A: quantas pessoas que receberam a primeira dose e não quantas pessoas que receberam a primeira dose e quantas ainda não receberam a segunda? Então nós temos aqui 4.592, né, que recebeu a primeira dose e 1.917 da segunda dose. Então, das pessoas que receberam a primeira dose, dessas, quantas ainda não receberam a segunda dose? Tá? Então, das pessoas que receberam a primeira dose, quantas ainda não receberam a segunda dose? Tá? Perguntinha B. Quantas vacinas da primeira dose serão necessárias para imunizar toda a população? Quantas vacinas da primeira dose serão necessárias para imunizar toda a população? Lembrando que a população total está mostrando aqui para a gente. Ok? E uma parte já foi imunizada já, com a primeira dose, né? Quantas vacinas da segunda dose serão necessárias para imunizar toda a população? Né? Aqui você considera na B e na C, né, que já teve algumas pessoas que foram vacinadas. Então, quando ele pergunta quantas vacinas da primeira dose serão necessárias, depois quantas vacinas da segunda dose, em cada uma é quantas vacinas faltam para completar o total de vacinas que o município precisa. Tudo bem? Então essa é a atividade de matemática aí, usando dados da vacinação em nossa cidade. Tá? Em língua portuguesa, nós temos aqui um texto de uma curiosidade. Vou fazer a leitura do texto apenas. Tá? Para essa data aqui é apenas a leitura. Quando as vacinas foram criadas? Os primeiros vestígios do uso de vacinas, com a introdução de versões atenuadas de vírus no corpo das pessoas, estão relacionados ao combate à varíola no século X. Então, as primeiras vacinas, a primeira ideia de vacina foi para combater a varíola lá no século X, na China. Porém, a teoria era aplicada de forma bem diferente. Os chineses trituravam cascas de feridas provocadas pela doença e assopravam o pó com o vírus morto sobre o rosto das pessoas. Foi em 1798 que o termo vacina surgiu pela primeira vez, graças a uma experiência do médico e cientista inglês Edward Jenner. Ele ouviu relatos de que trabalhadores da zona rural não pegavam varíola, pois já haviam tido varíola bovina, de menor impacto no corpo humano. Então, ele introduziu os dois vírus em um garoto de 8 anos e percebeu que o rumor tinha de fato uma base científica. A palavra vacina deriva justamente de Variolae vacinae, nome científico dado à varíola bovina. Em 1881, quando o cientista francês Louis Pasteur
começou a desenvolver a segunda geração de vacinas voltadas para combater a cólera aviária e o carbúnculo, ele sugeriu o termo para batizar sua recém-criada substância e em homenagem a Jenner. A partir de então, as vacinas começaram a ser produzidas em massa e se tornaram um dos principais elementos para o combate a doenças no mundo. Então esse aqui é um texto de curiosidade, falando aí um pouquinho de quando ou como as vacinas foram criadas aí pelo ser humano. Essa história começa lá no século X, na China, tá bom? Então, para essa data aqui, é apenas a leitura desse texto, tá? Você vai ler o texto quantas vezes você achar necessário para entender, tá bom? Aqui nos próximos dias aí nós faremos questões sobre esses textos, tanto esse texto aqui de curiosidade, quanto o texto lá da primeira aula, né, que é o texto da notícia, né, sobre vacina. Então, qualquer dúvida vocês me consultem lá pelo WhatsApp. Tá? Bons estudos e fiquem com Deus. Bom dia. Tchau, tchau.